Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. A voz daquele homem é tão serena. Ele está proferindo mensagens de moral e conduta. Porque verão, vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sob o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai, que estais nos céus. Ático. Quem é? Ele é a forma como o livro sagrado se refere àquele cujos seguidores consideram o Messias. O comandante Quinto quer que vocês pesquisem o gênero textual chamado biografia. Por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Eu tinha pedido que vocês pesquisassem o gênero textual chamado biografia. O que vocês conseguiram? Bem, vamos começar pela definição. Biografia vem de bios, vida, e graphen, escrever. Portanto, é um gênero literário em que o autor narra a história de vida de uma ou de várias pessoas. Descobrimos também que no Brasil o gênero é bastante popular, não só com biografias de brasileiros, mas de estrangeiros também. Bem, as pessoas têm uma grande curiosidade de saber sobre a vida das pessoas famosas. Principalmente com o avanço da mídia. Lembram-se o que aprendemos sobre a sociedade pós-moderna? Que a felicidade individual se sobrepõe à felicidade coletiva? Como as pessoas passaram a desejar a fama e que um dia todos teriam seus 15 minutos de fama? Nos arquivos do nosso computador, consta que até poucos anos só se escreviam biografias de pessoas muito famosas. Eram grandes generais, aventureiros, inventores, santos, reis e rainhas e heróis nacionais. Que tal vocês tentarem descobrir como é feita a construção da textualidade nesse gênero literário que é a biografia? Bem, não será difícil descobrir, porque esse tipo de literatura faz tanto sucesso. Vamos tornar essa missão mais interessante ainda. Encontre alguém para ser biografado. Boa sorte, garotos! Oi, com licença. Você gosta de ler biografias? Eu não costumo, mas como eu estudo moda, estou querendo ler a biografia de Coco Chanel. Coco Chanel. Ela revolucionou a maneira das mulheres se vestirem, sem abrir mão da elegância. Eu quero conhecer os principais momentos da sua carreira, saber o que a inspirava e como chegou lá. Você tem esperança que esse livro tenha alguma influência na sua carreira? Olha, se vai ter eu não sei, mas eu posso descobrir como era o seu processo de criação. Além disso, eu acho que todo pioneiro enfrenta muitos obstáculos. Sei lá, talvez vendo como ela enfrentou seus problemas, eu aceite mais facilmente os meus próprios, sem esmurecer. Como você se chama? Marcela. E o seu? Carol. Foi um prazer, Marcela. Espero que suas criações virem moda. Obrigada, Carol. Quem sabe um dia você vem comprar um livro. Marcela, biografia de uma estilista. Existe uma grande quantidade de livros biográficos. Biografias de políticos, de militares, de atletas, de cantores, de pintores, de religiosos e de revolucionários. Quando uma pessoa escreve a sua própria biografia, se dá o nome de autobiografia. Você encontrará também biografias de pessoas comuns, muitas vezes contando como chegaram ao fundo do poço e se libertaram. Relatos comoventes de pessoas que realmente conseguiram dar a volta por cima. As biografias, em geral, não começam narrando o nascimento da pessoa, mas descrevendo fatos marcantes que despertam a curiosidade do leitor para saber mais sobre o biografado.
Não fez a mínima diferença. Que susto, Rodrigo! Você quase me mata de um susto! Desculpe, eu escreveria na minha autobiografia um capítulo assim: o dia em que a gatinha quase morreu de emoção a encontrar um gatão. Já na minha autobiografia, eu não sujaria com a presença de um bobão. Boa notícia, pessoal. Já descobri quem vai ser o nosso biografado. Quem? Ricardo Guilherme Ferreira dos Santos. Ator, dramaturgo, professor, historiador de teatro. Ele é completo. É o convidado especial para celebrar o aniversário de 100 anos do Teatro José de Alencar. Em 1987, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, premiou o ator e dramaturgo cearense Ricardo Guilherme pela peça Frei Tito, Vida, Paixão e Morte. A peça retratava a vida do frade beneditino Frei Tito de Alencar, que foi preso pela ditadura militar, torturado e, após o exílio, suicidou-se na França. Ricardo Guilherme considera que a influência de Frei Tito em sua vida se divide em 3 atos. Em 1970, com 14 anos, viaja ao Rio de Janeiro e São Paulo, sob os cuidados de uma vizinha amiga de sua família e irmã do Frei Tito. O adolescente Ricardo Guilherme não sabia, mas ela ia visitar o irmão torturado nos porões da ditadura militar. O início dos anos 70 é conhecido como os anos de chumbo da ditadura militar. O Brasil vivia sob uma ditadura desde o golpe de 1964. Com os meios de comunicação sob censura e uma vasta propaganda dizendo que tudo no Brasil era uma maravilha. A maioria da população não sabia o que estava de fato acontecendo. Não sabia que quem ousasse questionar o regime militar era perseguido. Nem dos desaparecidos, dos expulsos de seus empregos e faculdades. Ricardo Guilherme também não sabia. O primeiro contato do ator com a arte dramática começou no rádio, entre os 13 e 14 anos de idade, nos anos de 1969 e 1970, já recebendo cachê e atuando no último elenco de grandes atores do rádio. Eram os últimos anos das radionovelas. Em 1970, estreou profissionalmente no Teatro São José. Nas dependências desse teatro, ele criaria, aos 20 anos de idade, o Museu do Teatro, um centro de pesquisas cujo acervo encontra-se atualmente em sua casa. As pesquisas cobrem a história do teatro no Ceará nos séculos 19 e 20. Depois foi ampliada para o rádio e o teleteatro. Em 26 de novembro de 1973, foi convidado a participar do elenco que lançou a TV em cores no Ceará. Mas a profissionalização só veio em 74, quando foi criada a então TV Educativa do Estado do Ceará, local onde ele trabalhou antes mesmo da inauguração, pois na fase experimental já era locutor de cabine. Olha, eu tinha 13 anos, mais ou menos, quando comecei na Ceará Rádio Clube, no Rádio Teatro. Havia umas radionovelas, né? Só depois é que eu fui para a televisão, na TV Ceará, Canal 2. Lá estava eu no primeiro programa que foi exibido aqui e produzido aqui em cores. E era muito bonito saber que as minhas tias, os meus avós, que os vizinhos, né, que a comunidade tinha conhecimento da publicação do meu nome nos jornais ou ouvia o meu nome nas novelas de rádio. E já era com o meu trabalho, quer dizer, o trabalho de escrever, de pesquisar e atuar em rádio e televisão, que eu fazia essa inserção social. Aos 18 anos, em 1974, Ricardo Guilherme fazia francês na Casa de Cultura Francesa da UFC, e as irmãs do Frei Tito pediram para ele traduzir algumas cartas e recortes de jornais franceses. Fazendo essas traduções, Ricardo Guilherme soube do suicídio que nossa imprensa não noticiou por causa da censura. As cartas dos frades dominicanos relatavam os tormentos dos seus 3 anos de exílio. Dando a notícia da morte do Frei Tito, ele deu a si próprio a notícia da realidade brutal que a mídia e a escola empanavam. Esse fato foi fundamental para a sua consciência política e para o seu engajamento. 2 anos depois, na criação da Federação Estadual do Teatro Amador, seu teatro não foi mais o mesmo. Em 1988, Ricardo Guilherme concebeu o Teatro Radical. As experiências iniciaram em 1990
e já foram feitos 53 espetáculos. Em 1991, dirigiu em São Paulo uma ópera baseada na obra de Nelson Rodrigues, com a concepção do teatro radical. O teatro radical é um modus faciendi, é uma poética que tem uma metodologia e que dá margem à aparição de várias estéticas. O que importa é a radicalidade da arte específica do trabalho do ator e não o espetáculo, digamos, multimídia. De 1970 a 1984, ele fez várias excursões teatrais pelo Ceará e o Brasil. Em 1984, com sua participação no Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, em Portugal, a imprensa portuguesa noticiou que os parâmetros da atuação se dividem em antes e depois de Ricardo Guilherme. Outros convites se sucederam e até 1991, com intervalos para vir ao Ceará, ele se apresenta na Espanha, Portugal, Itália, França, Alemanha. Apresenta-se também na Nicarágua, em plena Guerra Civil, no México e em Angola, em plena Guerra da UNITA. O que era então? Que acontecimento era esse naquele momento? Era um professor de uma região estigmatizada como o Nordeste, de um país também, de certa forma, estigmatizado, chegando nas universidades, chegando nos chamados países do terceiro mundo, para falar da sua visão de teatro ocidental e, mais do que isso, criando uma metodologia, um modus faciendi, uma poética para esse teatro ocidental, disseminando essa ideia e desmitificando, desestigmatizando ideias preconcebidas sobre o Nordeste, sobre o Brasil, sobre a cultura brasileira. Eu acho que o Brasil, e era isso que eu dizia nas minhas aulas, tem muito a ensinar ao mundo, como conviver com a diferença, respeitar a alteridade. Acho que nós temos essa vocação pelo nosso processo de miscigenação, né? e de multiculturalidade que nós temos. E era assim que eu era visto pelos alunos, como alguém que, não, para poder sair do seu país, não precisou migrar, sair da sua cidade. De maior produção da indústria cultural como Rio e São Paulo, não é? E também o fato de que eu não estava sendo visto ali como um artista ou um professor exótico que ia falar de um folclore, algo distanciado, desplugado da contemporaneidade, mas sim eu estava sendo ali observado, enfim, tendo a oportunidade de partilhar um pensamento. Eu estava sendo visto ali como um pensador de um país respeitável, um país respeitabilíssimo como o Brasil.